Olá, crianças! Nossa aula de produção de texto hoje, eu vou ler para vocês uma história que chama O Conto da Mentira. Como nós estamos trabalhando o gênero contos, então a gente vai trabalhar em produção de texto muito sobre contos, né? Tem duas aulas que nós estamos trabalhando sobre o conto do gato de botas. Então, agora nós vamos trabalhar um outro conto que chama O Conto de Mentira, tá bom? Então eu vou ler uma história para vocês, que é a folha que vocês receberam, né, pelo WhatsApp dos pais, e aí vocês vão resolver essa folha e depois colar no caderno de produção de texto. Quem não tiver como imprimir, pode copiar as perguntas e as respostas no caderno de produção de texto, tá? Eu vou ler a história e nós vamos fazer essa atividade agora. Então, vamos ler lá. O Conto da Mentira. Então, tem uma imagem aqui de um menino, né, com um telefone. Então, vamos ver o que aconteceu com Felipe. Desculpa. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a avó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte de cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você, não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, então aconteceu o que seu pai alertava. Felipe assistia um programa de TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade, é verdade. A mãe de Felipe fingiu que não ouviu. Continuou preparando o jantar em silêncio. Por quê, gente? Porque ele foi falar mentira? Então, não, a mãe dele não acreditou. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora na segunda folha. Agora, sem culpa e sem medo. No momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixava de ganhar uma bicicleta porque mentia. E aí, o autor dessa história é o Rogério Augusto, né? E essa história, ela foi publicada na Folha de São Paulo, lá na Folhinha, em 14 de junho de 2003, na Folha 8, tá aqui o endereço. Agora, nós vamos marcar um X em cada questão aí, as opções corretas. Então, o que você aprendeu neste conto? Felipe era uma criança que vivia contando mentira. Né? A mãe dele falava que o nariz dele ia crescer, né? Igual Pinóquio. Ele, além de ser mentiroso, ainda desobedecia, né? Porque ainda respondeu a mãe, olha que coisa feia. Falou: quem tá falando mentira é você, porque não existe boneco de madeira, né? Não é que a mãe estava falando com ele que existia boneco de madeira, porque vocês conhecem a história do Pinóquio, né? Que é uma história, um conto, né? Que aí, quanto mais ele mentia, mais o nariz dele crescia. E o pai dele falou para ele: olha, Felipe, um dia você vai contar uma verdade e ninguém vai acreditar. E olha, gente, foi o que aconteceu. Infelizmente, ele deixou de ganhar uma bicicleta. Olha, podia ser uma bicicleta, um videogame, um celular, né? Mas ele perdeu. Por quê? Por causa da mentira dele. Então, a mentira sempre tem uma consequência ruim. Né? No versículo dessa matriz aqui, a professora colocou o versículo de Efésios 4:25, que fala assim, olha: fale cada um a verdade com seu próximo. Efésios 4:25. Porque, gente, a verdade sempre é o melhor remédio, né? A mentira, a enganação, não provém de Deus e sempre traz consequências ruins. Então vamos lá. Número 1. Felipe começou a reduzir suas mentiras por quê? Letra A, começou a escrever um conto. Letra B, deixou de ganhar uma bicicleta. Letra C, inventou ter sido sorteado por um programa de TV. Ou letra D, alertou seu pai o alertou sobre as consequências da mentira. Qual letra que é? A letra B, né?
porque ele deixou de ganhar uma bicicleta. Então, por isso que ele parou de contar mentira, né? Teve que vir uma consequência ruim para ele parar. Então, questão 1, letra B. Questão 2. No trecho, a mãe tentava assustá-lo. O termo destacado, ou seja, assustá-lo, se refere, né? Substitui ao pai de Felipe, ao Pinóquio, ao cachorro ou ao Felipe. É a letra D, né? A Felipe. Questão 3. No desfecho, ou seja, o final do conto, né? Nós aprendemos que o conto tem um desfecho, né? Que é o final. Ficamos sabendo que Felipe continua contando mentira aos seus pais, decide ler todos os livros sobre o Pinóquio, torna-se um escritor e volta a criar histórias, e escreve um livro de normas para um campeonato de rua. O que é que ele faz, gente? Ele torna-se um escritor, não é? Então aqui a letra C, quando fala que ele torna-se um escritor e volta a criar histórias. Número 4. Com base no texto, pode-se dizer que Felipe, quando criança, costumava escrever, estudar, obedecer ou mentir, né? Ele costumava mentir, a letra D, né? Quem dera que ele estivesse escrevendo, ou estudando, ou obedecendo, né? Mas ele estava mentindo, letra D. Questão 5. O uso frequente das aspas no texto, né? Quando a professora coloca lá a base bíblica no quadro, aí sempre vocês perguntam, agora vocês já acostumaram, né? Entre aspas, né, professor? É, entre aspas, né? Porque eu tirei de um outro local, né? Eu tirei da Bíblia, né? Quando eu tiro uma fala também de um livro, né? Eu coloco entre aspas. Então aqui, neste texto, serve para acrescentar explicações, marcar a fala dos personagens, explicar as etapas do procedimento ou dar uma pausa entre as frases. Aí no número 5, para marcar a fala dos personagens, né? As falas dos personagens, por isso que estão entre aspas. Questão 6. Quem está mentindo é você. A palavra que está sublinhada no texto é um tipo de linguagem. Essa palavra aqui, ó, tá. Não está escrita aí está, é tá mesmo. Quando eu falo assim, tá bom. Isso é uma forma falada entre amigos e familiares. É ensinado na gramática, no dicionário, tá bom? Discursada em plenária parlamentar pelos políticos, tá, gente, a gente vai fazer assim, viu? Todos vamos ficar em casa, tá bom? É assim que os políticos parlamentares falam. Descrita nos manuais de instrução, né? Agora você vai pegar a peça e juntar a peça vermelha com a peça azul, tá bom? Não. Falada entre amigos e familiares. É uma fala mais informal, né? Quando eu estou entre amigos e familiares que eu falo, tá? Então, letra A. Questão 7. No trecho, a apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. A quem se refere o termo dele? Olha aqui o dele, que está em negrito, né? Quando fala apresentadora ligou para o número da casa dele, este dele seria a casa do narrador, do pai, do filho ou do Pinóquio? Letra C, do filho, né? A casa do filho, a casa de Felipe. Então, letra C. Questão 8. Na oração, então ele começou a reduzir suas mentiras. A palavra grifada pode ser substituída por, né? Qual que é o sinônimo, né, de reduzir? É aumentar, diminuir, estabilizar, seja deixar tudo igual ou terminar? É diminuir. Então, resposta letra B, né? De diminuir. Questão 9. O assunto central deste conto é as mentiras, as verdades, as invenções ou as conversas. O assunto central, né? O conto, ele girou em torno de quê? Em torno de mentira, verdade, invenções ou conversas? Em torno das mentiras do Felipe, né? Então, letra A. Questão 10. Pela conclusão da narrativa, ou seja, do jeito que termina a narrativa, o personagem se transformou. Letra A, num ator. Letra B, num escritor.
Letra C, num jornalista ou letra D, num vendedor? Ele tornou um escritor. Então, letra B, um escritor. Questão 11. Releia. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo, né? A fala está entre aspas, porque é a fala, né, que o narrador colocou aí, que era a fala do Felipe. Explique por que agora Felipe não se sente culpado e com medo de contar mentiras. Por quê, gente? Porque ele teve uma lição, né? Ele aprendeu quando criança que a consequência da mentira é uma coisa ruim. Então ele aprendeu que ele deixou de ganhar uma bicicleta, né? Então foi uma consequência negativa, né, que teve na vida dele. E aí ele teve que parar e diminuindo até parar de falar as mentiras. E aí fala assim, agora sem culpa e sem medo. Por quê? Porque agora ele é um escritor, né? A profissão dele agora, ele é um escritor. Então agora ele conta histórias, né? Sem mentira e sem medo. E eu deixei aqui um versículo para vocês que fala, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Que a verdade sempre traz libertação, sempre traz paz, sempre traz alegria, né? Por mais que você pense assim, nossa, mas às vezes eu quebrei um jarro na hora que eu falar, a verdade vai trazer tristeza, que eu vou receber uma disciplina? Não. Mas aí, depois, vai trazer uma libertação, um alívio por você ter falado a verdade, né? E as pessoas continuar confiando em você. Então, a verdade sempre, sempre é o melhor caminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E aprendam. Mentira? Verdade? Sim. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula de produção de texto.